podemos começar, né? Mas eu fui aí. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, graças a Pai, uma boa noite a todos. Deus em Cristo abençoe a vida de todos os irmãos nessa noite, em Cristo Jesus. E estamos felizes por mais um dia, né? Estarmos aqui para fazer menção da palavra do eterno Deus de Israel. Louvo a Deus pela vida da minha digníssima esposa, a pastora Noádia, que está comigo hoje, né? Hoje é eu e ela. Glória a Deus por isso. Aquele casal abençoado, né? Não está aqui hoje completo, né? Mas na próxima vai estar o diácono Lancaster juntamente com a sua digníssima esposa. Bom, o Lancaster está aqui conosco nos bastidores, né? Mas a sua digníssima esposa não está por motivo de força maior. E nós louvamos a Deus pela vida dos dois, desse casal, amém? Mas eu e minha digníssima esposa, pastora Noádia, estamos aqui e vamos dar continuidade à lição de número 5. E eu sei que é bênção para as nossas vidas, amém? Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Que vocês... Hoje teremos mais uma noite de um ensino abençoado por Deus. O nosso tema de hoje é Zorobabel recomeça a construção do templo. E você fique ligadinho aí, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Pegue o papel, pegue a caneta, preste atenção na pergunta que o pastor vai fazer hoje, valendo um brinde. E nós ficaremos muito felizes em presentear vocês com o brinde, amém? Glória a Deus. Irmãos, lembrando, né? Lembrando e não esquecendo que este mês de agosto, aqueles irmãos, né? Exegeta, aqueles irmãos que conseguirem aí atingir aí uma meta, né? Que nós estabelecemos aí, aquele que conseguir acertar aí dentro desse mês 3 vezes, né? Dentro desse mês, vai ganhar uma Bíblia muito bonita e eu tenho certeza que vai ser muito valioso, né? Por quê? Porque nós estamos aí estimulando os irmãos a estar aí participando, se envolvendo, se interessando e para interagir conosco, né? Para nós estarmos aí da melhor forma aí fazendo a obra de Deus e ao mesmo tempo os irmãos venham se interessar pelo culto de ensino, que é um culto poderoso, né? Um culto onde Deus se agrada muito, porque nós estamos aprendendo a sua palavra, né? Que está muito escassa nos dias de hoje. Então só lembrando aí que aqueles que conseguirem durante esse mês 3 acertos aí nas perguntas vai ganhar uma Bíblia abençoada por Deus, uma Bíblia de estudo, tá? Lembrando também que o prêmio passado está aqui, não é isso? O prêmio passado está aqui, eu não levei para casa, alguém pensou que eu tinha levado para casa, mas eu não levei para casa, tá bom? Meu sobrinho foi seco lá em casa, tá de bombom, o Samuelzinho foi seco, mas eu falei, não, ficou lá. Ah, tio, tá bom, então ficou lá, tá aqui. Quem acertar hoje aí vai ganhar, tá bom? Quem acertar hoje, então fica ligado, porque a pergunta hoje vai ser muito simples. Então assim, celular já fica aí para responder, porque vai ser tão fácil, que vai ser um tempo de 1 minuto, tá bom? 1 minutinho aí para estar respondendo, tá certo, meus irmãos? Então lembrando, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Você que já é inscrito aí, dá aqueles like abençoado, compartilha aí, que é bênção para as nossas vidas, amém? Então pronto, a nossa lição, irmãos, é a lição de número 5, tá certo? Zorobabel recomeça a construção do templo. Vamos fazer uma oração para estar dando início à aula nesta noite. Querido Deus e eterno Pai, queremos te louvar, queremos te exaltar,
por mais um dia estarmos na Tua presença. Senhor, que neste momento nós possamos, ó Pai, aprender, Senhor Deus, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dar inspiração, venha abrir o nosso entendimento, o nosso intelecto, Senhor, para que possamos entender as Tuas verdades, Senhor. Abençoa esta casa, abençoa este irmão, esta irmã, abençoa este amigo, Senhor, que está nos acompanhando nesta noite. Que seja a bênção, Senhor, para a vida de todos aqueles, ó Pai amado, que estão, Senhor, ó Deus, sedento da Tua palavra, que estão ansiosos, meu Pai amado, para se alimentar, não de pão, mas da Tua palavra nesta noite. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto áureo, irmãos, se encontra em Ageu, né, livro do profeta Ageu, capítulo 2, e o versículo 10 ao 18, né? 10 e 18. Diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: onde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde os vossos corações nestas coisas. Glória a Deus. A verdade prática nos diz o seguinte: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Irmãos, lembrando que nesta lição nós vamos dar continuidade à lição anterior, né? Que foi quando Dário deu a autorização para que os irmãos, né, para que os judeus viessem fazer a reconstrução do templo. E nós vimos na lição passada que houve uma oposição, né? Os samaritanos queriam participar, não foram aceitos por causa das suas crenças, a sua idolatria. Então, por isso, eles se colocaram contra aquela construção e conseguiram barrar, conseguiram embargar a obra ficou embargada. Então, eu peço a ajuda dos irmãos para que nós possamos desembargar essa obra hoje, para que nós possamos aí construir. Será que a gente consegue, irmãos, nesta noite, construir, né? Daí uma ajuda aqui para construir o templo. Então, da aula passada, o templo ficou embargado lá, a obra parou. Eles conseguiram, foram lá, o povo já veio meio que desanimado, alguns assim. Então, quando veio que o negócio apertou, falou: opa, vamos parar por aqui. Esse negócio de igreja, esse negócio de ministério, esse negócio de cargo, dá muito trabalho, dá muito problema. Eu não quero problema. Eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha faculdade, eu vou cuidar do meu emprego. Eu não quero saber esse negócio de igreja, de departamento, isso não é para mim não. Só que Deus está levantando o Zacarias e o Ageu. E o Zacarias e o Ageu, olha, é bênção para as nossas vidas, amém? Pastora Nádia, vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Esdras, né? E do Ageu, e do profeta Ageu e também do profeta Zacarias. É um pouco extensa, mas preste atenção nesta leitura, em nome de Jesus. A nossa leitura começa em Esdras, capítulo 5, e aí é o verso 1 e o 2. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram os judeus que estavam em Judá e Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. O verso 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Agora vamos ler Ageu, capítulo 1, verso 1 e o verso 12.
No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Agora, Zacarias, capítulo 4, a partir do verso 6. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ele. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabaram, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo da mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Glória a Deus. Essa foi a leitura bíblica em classe, né? E nós podemos ver aqui que é um intimado, né? É algo muito interessante para as nossas vidas. Eu só queria comentar aqui dentro dessa leitura, é algo importante aqui no versículo 10, né? Que diz assim: Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Então assim, irmãos, às vezes a gente, quando vê algo, né, no começo, ou algo que é pequeno, assim, não dá muito valor, mas só que a gente precisa entender, né, que as coisas começam devagar, né? As coisas começam bem tranquilo. Então muita gente não dá valor, às vezes para um obreiro que está começando, né? Para alguém que algum trabalho, uma igreja, né, que é pequena, não dá muito valor. Não dá muito valor para como Davi sofreu isso, Gideão, vamos supor, ninguém dava valor para um jovem que estava pastoreando ovelha, não, mas porque ele era o menor da casa do pai, desprezado por seus irmãos. Só que quando o profeta foi lá, falou assim: não, nós não vamos nos assentar até que o menor chega. Então as coisas pequenas, irmão, não pode ser desprezada, tá certo? Então, nós é um trabalho simples, é um trabalho humilde, mas que é Deus quem está no negócio. Então torna-se grande, entendeu? Então, essa ideia de desprezar as coisas pequenas foi algo que aquele povo também caiu nesse contexto. Mas Deus está trazendo aqui uma exortação para as nossas vidas, tá certo? A nossa introdução nos diz o seguinte: nesta lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, tá certo? O primeiro tópico nos diz o seguinte: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Lê por gentileza para mim, pastor Ládia. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus do céu os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Vejamos. Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos,
deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos deles acabariam com a construção do templo. Amém. Glória a Deus. Então, como nós acabamos de ler aqui, Deus enviou o profeta Ageu, né? E o Zacarias para estar ali se achegando, né? Para estar indo de encontro a Zorobabel e também a Josué, né? Que era sumo sacerdote, o sumo sacerdote, líder espiritual, que também recebeu uma mensagem. Então, aqui, irmãos, aqui é algo muito importante para nós. Quem deu o intimado, quem deu a ordem foi o próprio Deus, né? Que levantou os profetas. E esses profetas, eles foram ortogados para falar com quem? Com a liderança, o líder político e o líder espiritual. Então, por aí a gente precisa entender algo, irmãos, porque tem muita gente que não entende desta forma, mas Deus respeita uma hierarquia, tá certo? Deus respeita uma hierarquia. Então, quando você olha para o livro do Apocalipse, você vê que Deus vai falar ao anjo da igreja que está lá. Então, Deus, ele mandou que esses homens fossem lidar, tratar com a liderança. Então, isso é muito importante nós entendermos isso, tá certo? Quer bênção? Fica embaixo de bênção, respeita a liderança. Quando nós respeitamos a liderança, nós estamos respeitando a Deus. Quando diz respeita a liderança, quando desfazemos da liderança, irmãos, e isso nós estamos vendo aqui, não é coisa da minha cabeça, não é coisa que nós estamos querendo criar porque o senhor é pastor, porque é obreiro, não. É bíblico. E como nós estamos na frente de um trabalho, se nós não explica, Deus vai cobrar de mim, tá certo? Como nós estamos vendo aqui, Deus poderia muito bem mandar o profeta direto falar com o povo, não, mas vai falar com a liderança. Ageu, vai falar com o Zorobabel e vai falar com o Josué, que é o líder político e o líder espiritual, tá certo? Vai falar com eles, vai motivar, fala que eu quero tratar com eles, a construção do templo está parada, e não foi isso que nós tratamos no começo. Eu fiz uma promessa e vou cumprir essa promessa, agora precisa se posicionar, tá certo? Então nós precisamos ter esse entendimento, né? Quando eu falo de liderança, eu falo de grupo dos jovens, tem que respeitar a liderança dos jovens, tem que respeitar a regente, tem que respeitar o dirigente, tem que respeitar. Que foi para Zorobabel, qual foi? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Aleluia. Então é aquilo, irmãos, Bíblia dá retorno. Então, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, quem tem o Espírito de Deus é motivado a estar em movimento. Quem é movido pelo Espírito de Deus está disposto a fazer a obra de Deus, tá certo? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, né? E aí nós vemos que também foi de encontro ao Josué, e a mensagem de Deus para o Josué foi de perdão, foi de restauração, né? Foi algo muito abrangente para ele, né? Foi algo que Deus abraçou a causa. E quando nós falamos aqui de 7 olhos, né? Irmãos, tem gente
Os irmãos sabem que tem pessoas que lêem a Bíblia e não têm um entendimento. Então, quando fala de 7 olhos, irmãos, não é que Deus é um ET, não é aqueles filmes do Spielberg lá, né? Não, não é isso, tá certo? Não é aqueles filmes de terror, porque uma vez um irmão foi pregar numa igreja nossa, né? E ele falou: você conhece, seu Deus tem 3? Eu falei: misericórdia. Eu saí da igreja aquele dia com uma dor de cabeça que só Deus na causa, né? Porque o irmão falou uma besteira tão grande, porque não soube interpretar o que quis dizer. Quando fala 7 olhos, fala da perfeição, né? Que o olho de Deus como diz a Bíblia, está em todo lugar. 7 é o número da perfeição. Então, é isso que quer dizer, tá certo? Então, esses profetas aqui foram motivados, primeiro, para falar com os líderes, Zorobabel e Josué. Só que também eles vão falar com o povo, né? O povo também recebeu uma mensagem. Lê para mim, por favor. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem, que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Então, irmãos, o que aconteceu? O povo estava acomodado. O povo, quando receberam ali, quando eles foram afrontados, quando eles foram questionados acerca da construção do templo, né, que foi embargada a obra, falou: não, vamos parar, vocês podem parar por aí, pode parar, ninguém vai construir nada, que não sei o quê. Então o povo, de certa forma, até gostou. Por quê? Porque agora eles iam se preocupar com o seu próprio bem-estar. Então, ao invés de ficar focado na construção do templo, eles foram ficar focados nas suas casas, nos seus projetos, e o plano de Deus ficou em segundo plano. Então eles foram com seus interesses, aquilo que nós falamos no começo: eu vou fazer faculdade, eu vou fazer curso técnico, mas não pode, pastor? Não, peraí, eu não estou falando que não pode, irmãos. Só que aquilo que Deus tem com você, né, você não pode deixar parado. Tem que conciliar. Porque, irmãos, mas o tempo, irmãos, nós somos donos a gente precisa saber conciliar o nosso tempo, né? A gente precisa, porque quem não tem um tempo para Deus, irmãos, quem não consegue conciliar esse tempo para Deus, está perdendo tempo. Pode correr atrás de faculdade, pode se formar, pode ficar milionário, bilionário, está perdendo tempo. Quem não consegue um tempo para Deus, vai fazer aquilo que Deus ordenara, irmão, está perdendo tempo. E é triste dizer isso, né? Que o tempo que nós perdemos, nós não recupera. Nunca. A gente nunca vai conseguir recuperar o tempo. E quando se fala de tempo, irmãos, aí você precisa entender, né, que o tempo é muito precioso. Muito precioso, muito precioso. E aí você pergunta para uma mulher gestante o valor de um tempo, esperar 9 meses ali, né? Então, esse povo deixou o plano de Deus dentro da gaveta, foram construir, e Deus não se agradou disso. Deus falou: olha, vai para o monte, pega madeira, tem lá, vocês têm o material, tem tudo, então vai construir no meu tempo, porque o meu nome será glorificado lá. Porque a glória desta casa vai ser melhor. Por quê, irmão? Porque o Messias seria apresentado, foi apresentado dentro desse templo. O Verbo encarnou, né? Veio, habitou entre os homens. Então, ao 8º dia, ele foi apresentado dentro desse templo. Então, por isso, era um propósito de Deus. Então, aquilo que Deus colocou para nós, irmãos,
Não coloca dentro da gaveta não, não deixa para segundo plano não, porque Deus não sai nada disso. Então esse povo se acomodou, esse povo foram cuidar dos seus próprios interesses e deixaram as coisas de Deus. Mas só que Deus cobrou, e Deus cobra, e Deus vai cobrar de mim e vai cobrar dos irmãos se nós fizermos tal coisa. Mas eu tenho certeza que os irmãos que estão nos acompanhando são bênção do Senhor, e aquilo que Deus colocou em nossa mão, nós estamos aí para trabalhar, mesmo que venha oposição, mesmo que se levante o samaritano, né, para vir aí querer embargar, mas o Senhor está conosco. Oh, glória, aleluia. Vamos aqui agora para esse segundo subtópico, né? O resultado da mensagem dos profetas. Vamos ver aí, lê para mim, por gentileza. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o império persa. O rei Dário mandou que os seus escrivãs verificassem o referido édito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos éditos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Amém. Glória a Deus. Então, vemos aqui a importância, né? A importância da mensagem dos homens de Deus. Quando Deus levantou esses homens para levar a mensagem a eles, no instante, naquele mesmo instante, eles foram motivados a voltar às suas origens, a voltar àquele plano que era desde o início, que era o que? Nossa, nós fomos libertos, nós alcançamos a nossa liberdade, então nós vamos agora por direito, né, a levantar o templo, né, porque eles vieram, repararam o altar, e foi aquele mover, aquela glória, e no entanto foram paralisados ali. Mas agora, diante da palavra, diante da mensagem, eles voltaram. E os inimigos, opa! Quem deu ordem para vocês? Quem foi que mandou vocês voltar a construir? Então, perceba, irmão, que os nossos inimigos, enquanto você está parado, não acontece nada. Preste atenção nisso. Eu já vi gente falar assim, pessoas falar assim: nossa, eu não vou fazer a obra de Deus, porque quando eu faço a obra de Deus, o inimigo se levanta. O inimigo, ele vem de vários lados, né? Ele vem mesmo, irmão. Ele vem mesmo, porque o inimigo só vai de encontro àqueles que estão agradando a Deus. Quem não está agradando a Deus, para ele está bom, então ele deixa quieto, tá certo? Então muitas das vezes a pessoa não consegue fazer a obra de Deus, mas consegue fazer mil e uma coisas. Ela consegue fazer tanta coisa e o inimigo não atrapalha ela. Agora, quando é para fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta e a pessoa, eu não quero mais fazer. Agora observe que para a reconstrução do templo teve uma oposição, mas para edificar as casas para os seus benefícios próprios, ninguém falou nada. Observe isso. Então nós precisamos entender isso. Ninguém falou nada, ninguém argumentou porque eles estavam construindo casas, porque eles estavam fazendo benefício próprio. Não, só era o problema com o templo. Então repare que agora, quando eles
vão de novo retomar, os inimigos já vieram. Quem deu ordem para vocês? Então é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós vamos ter oposição. Agora, quando nós deixamos a obra de Deus e vamos fazer outra coisa, ninguém fala nada, tá certo? Ninguém fala nada. Então, aqui eles se levantaram, e aí o rei Dário, né, foi notificado, só que ele foi buscar os escrivãos e tal. Ó, rei Dário, estão reconstruindo, foram tentar embargar de novo. Só que Dário já foi mais prudente do que o Ciro. Ciro, por mais que ele estava motivado por Deus, ele não se atentou a isso. Só que o rei Dário não, ele falou, não, foi dado um decreto. O próprio Ciro deu um decreto. Então, a palavra do rei não pode voltar atrás. Então, pode construir. Viu? Quando nós se encorajamos, irmãos, ó, pode vir a oposição que for, mas quem deu ordem para mim e para você foi Deus. Então não adianta querer se levantar um daqui, se levantar um de lá, pode te espraguejar de tudo quanto é jeito, viu? Contra a tua vida, contra nós não tem encantamento, tá certo? A não ser que a gente dê legalidade para o adversário, viu? Experiência própria, já me espraguejaram de várias formas, irmão, de várias formas. Isso pessoas ímpias, e pasmem, que até pessoas que se dizem de Deus, viu? E eu tenho testemunho na rua, né? Então, irmãos, é assim, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Precisamos entender isso. Se Deus está comigo, se Deus está com você, pode se levantar quem quiser, porque ninguém vai parar. Foi quando os sacerdotes lá, o Caifás, o Anás, aqueles homens que crucificaram Jesus, quiseram parar o ministério dos apóstolos. Então Gamaliel falou, olha, se for Deus na vida deles, eles vão continuar, se não vai parar, fica tranquilo. Então se é Deus que te chamou e se é Deus que nos chamou, irmão, não tem problema, pode se levantar o chefão, o príncipe das trevas, os principados, potestade, porque quem nos chamou foi Deus, quem te chamou foi Deus. Então a obra ela tem que ser concluída, porque quem garante é Deus na sua vida, amém? É bênção do céu. E vai se preparando aí que já eu vou soltar a pergunta, viu? Já eu vou soltar a pergunta, e a pergunta é bênção, viu? Eu não vou levar chocolate para casa. Se ninguém acertar, eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui, mas é bênção, viu? Mas eu quero dar uma Bíblia. E se de repente você é lá do interior, aí tu vai ter que vir aqui buscar, viu? Vai vir aqui na Assembleia de Deus, Ministério Ame Shaddai, Povo do Todo-Poderoso, vai vir aqui buscar, que é bênção para as nossas vidas. Pastora Nádia, tópico 2, vamos dar uma acelerada para a gente acabar. Isso. O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Lê para mim, por gentileza, aí. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas 2. Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. Glória a Deus. Lê a B? Lê. Letra B. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levada à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pode assim realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio. Além de outros, o ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o que acontece aqui?
é que quando nós estamos engajados na obra, quando nós estamos dentro do propósito divino de Deus, irmãos, você pode ter certeza que aquilo que não está ao nosso alcance, tá certo? Porque muitas coisas vão acontecer. Aqui foi falado do Moisés, foi falado do Elias, o profeta Elias. O que acontece com estes homens? Estes homens foram homens poderosamente usados por Deus para um propósito. Então, quando nós estamos dentro deste propósito do Senhor, então o sobrenatural, irmão, vai acontecer. Coisas sobrenaturais têm que acontecer. Para quê? Para que as pessoas de fato vejam que Deus está conosco, tá certo? Que Deus está trabalhando em nosso meio. Foi o que esses homens viveram. Moisés, né? Que com aquele cajado, aquela vara, tantas coisas fez. O profeta Elias, né? Que determinou com a sua própria palavra, sobre a minha palavra não vai chover. E Deus assim fez grandes coisas através desses homens, né? Coisas sobrenaturais que humanamente ninguém pode fazer. Mas havia um propósito de Deus. Então, quando você, irmão, quando nós se colocamos na presença do Eterno, no propósito de Deus, tá certo? Porque uma coisa é quando eu estou no propósito de Deus, e outra coisa é quando eu quero me aparecer, é quando eu quero me expor, é quando eu quero... Aí, irmãos, não acontece nada. Agora, quando Deus, Ele está acima, né, dos meus planos, dos meus objetivos, quando eu estou no propósito de Deus, então o sobrenatural vai acontecer, né? As pessoas vão falar: nossa, era para ele cair, nossa, era para aquela igreja fechar, meu Deus, era para... Então assim, mas por que não fechou? Por que não caiu? Porque é o sobrenatural de Deus, viu? É o sobrenatural de Deus. Nossa, mas eu pensei que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Você pensou, só que Deus pensou diferente, porque quem determinou não foi o homem, foi Deus. Então, quando Deus está no negócio, irmãos, tudo é diferente, viu? Tudo é diferente. As pessoas não vão entender mesmo. Ninguém vai entender. Por quê? Sobrenatural. Porque o justo vive da fé, viu? Não é por vista, mas é pela fé. É na calada da noite, né? É quando você dobra o joelho. É naqueles momentos, naqueles cultos domésticos em casa. Tudo isso, irmão, faz a diferença. Tudo isso. E quando você olha para estes homens aqui, por exemplo, Moisés passou 40 anos dentro de um palácio. Vai entender o plano de Deus. Passou 40 anos dentro de um palácio, para depois passar 40 anos sendo preparado, e os outros 40 anos para estar no deserto. Vai entender um negócio desse. Então Deus, Ele tem os seus meios, tá certo? É sobrenatural. Glória a Deus por isso. A manifestação sobrenatural no Novo Testamento. Lê para mim, por gentileza. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não despreze o dom que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Glória a Deus. Então, nós estamos vendo aqui já no Novo Testamento, quando o Espírito foi derramado na sua plenitude, né? Os dons espirituais. Então, irmãos, isso é muito importante para nós. A igreja, os irmãos, nós precisamos estar sempre buscando aquilo que vem do alto, tá certo? Porque muitas pessoas se encontram assim, tão desencorajadas para fazer a obra de Deus. Porque muitas pessoas não conseguem se firmar na presença de Deus. É porque, infelizmente,
estão focados em coisas passageiras, em coisas terrenas, mas aqueles que estão focados mesmo, de fato, né, buscando os dons que vêm, que o Espírito Santo nos concede, irmãos, então esse daí tem força, né, em meio à luta, às lutas, em meio às provas, em meio... E infelizmente, muitas pessoas têm recebido de Deus dons maravilhosos, dom de pregar, dom de dar palavra, né? Pessoas que têm o dom de tantas coisas, né? Mas infelizmente desprezaram, receberam do Senhor e infelizmente deixaram simplesmente e não faz uso disso. Então não tem como. Mas em nome de Jesus Cristo, irmão, vamos despertar, vamos nos posicionar para buscar as dádivas, os dons do Espírito Santo na nossa vida. É tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, e Deus, eu tenho certeza que Ele vai nos conceder a partir do momento que nós buscar com sinceridade, né? Quantas pessoas hoje já não tem mais aquele foco de ser batizado com o Espírito Santo, irmão? Quando eu aceitei Jesus, né, aos meus 14 anos, eu me recordo muito bem, irmãos, que eu não tinha muito entendimento, né? Não que eu tenha hoje muito entendimento, mas naquele tempo muito menos. Eu achava que quem não era batizado com o Espírito Santo não podia ir para o céu. E uma coisa assim. Então eu busquei, eu chorava, eu pranteava, eu ia para monte, para vigília, eu fazia de tudo, mas na ansiedade, na sede de ser batizado com o Espírito Santo, na sede de um dia pegar um microfone para dar uma palavra, essa sede, e Deus, por sua bondade e misericórdia, nos batizou, e é uma bênção do Senhor. Então nós precisamos voltar a isso. A igreja precisa, né, ser estimulada a buscar os dons, né? Igual Paulo está exortando aqui Timóteo, né? Não despreze, né, aquilo que Deus deu. Então é muito bom para nós, tá certo? Nós vamos agora já finalizar. Eu já passei do tempo, já estourei o tempo, e nós vamos entrar aqui no terceiro tópico, né? Terceiro ponto, para estar finalizando esta lição. E nós vamos aqui desembargar essa obra, tá bom? Nós vamos desembargar essa obra aqui para construir esse tempo. E eu vou fazer uma pergunta agora. Eu quero saber, 1 minuto e meio. É muito. 1 minuto e meio é muito? É muito mesmo? Porque é muito fácil, né? Irmãos, é muito fácil. Tá todo mundo preparado aí? Eu vou até tomar uma água aqui, porque se prepara aí para responder, que é muito fácil, viu? E é bênção. Eu não quero comer chocolate aqui na frente de ninguém, tá bom? Eu quero saber quanto tempo essa obra ficou embargada. Pronto, 1 minuto e meio. Eu quero ver quem vai responder. Quanto tempo ficou embargada a obra, paralisada? Quando o samaritano foi lá, quanto tempo ficou embargada a obra? Tá dentro da lição. Tá facinho. Tá bom? Já respondeu? Não? Não. Vamos lá, povo de Deus. O ministério de profeta à luz da Bíblia. Pastora Noádia, por gentileza, vamos ver aí enquanto... Alguém? Ninguém? Quem? A Jane. Quem? Jane. Mamãe! Mamãe respondeu. Glória! Acertou? Acertou. Parabéns, mãe. Glória! Meu Deus do céu, parabéns. Meus parabéns. Vai comer bombom. Aleluia. Lembrando aos irmãos, viu? Olha, irmãos amados irmãos, foi minha mãe que respondeu, tá certo? Então, tá representando aí. Parabéns, dona Jane, que Deus abençoe. É bênção, viu? É muito fácil, irmãos. Olha, ninguém tem que reclamar, tá certo? Parabéns, viu? Lê por gentileza pra gente estar finalizando. O ministério de profeta à luz da Bíblia.
O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca dos assuntos materiais. Exemplos. Em Ezequiel 20, verso 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam resposta. Em 1 Samuel 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se havia perdido. Em 1 Reis 14, 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciões o que lhe Deus falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Glória a Deus. Meus irmãos, então isso aqui é muito importante, né? A gente está comentando também, porque as pessoas confundem muito, né? Quando se fala a questão de profecia. O que era um profeta no Velho Testamento, o que é profeta hoje, né? Na realidade, hoje profeta nós vamos ver que não é o caso, né? Não vem, não tem. É isso? Porque o último foi João Batista, né? Aí acabou-se. Porque o que era um profeta? Um profeta, irmãos, era um representante de Deus, tá certo? Por quê? Porque quando Deus queria falar com o seu povo, quando Deus queria falar, quando Deus ia trazer juízo ao povo, quando Deus ia trazer bênção também, então Deus usava um profeta para falar, era um mediador, era um profeta, representava a Deus para o povo, tá certo? Isso no Velho Testamento. Então, Deus não falava diretamente com o povo em si, mas Deus levantava assim um profeta, como fez com Ageu, como fez com Zacarias, né? Isaías e assim por diante, Jeremias. Então Deus levantava estes homens, e estes homens eram a boca de Deus para o povo, tá certo? Isso no Velho Testamento. Não é o que nós vemos muitas das vezes hoje, né? Então nós precisamos ter esse entendimento. Só que um profeta também, ele era requisitado para muitas coisas. Já que era um representante de Deus, então o povo se inspirava muito para tomar conselhos, decisões e de assim por diante. Então, isso era um profeta no Velho Testamento. Agora, lê para mim, por gentileza, na dispensação do Novo Testamento. Essa aqui. Isso. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais estão o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é um ministério da palavra, para a qual o ministério recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Isso aqui, lemos em Atos. Lemos em Atos 21 e verso 8 e 9 que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe as respostas de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto da nova aliança, temos Jesus, o único mediador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador.
É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui dom da profecia procura usá-la para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis e etc. Fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo, não lhes faleis a eles, todavia eles profetizaram. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o da profecia. Glória a Deus. Então, nós falamos aqui um tratado acerca do que era profeta no Velho Testamento. E nós falamos que o profeta no Velho Testamento era um representante de Deus para o povo, no Velho Testamento. E por que não hoje? Porque hoje, uma vez que Jesus veio, o véu foi rasgado, e que ele falou em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, eu vou para o meu Pai. E quando Jesus vai, então ele deu um Consolador veio. Então, irmãos, é o Espírito Santo que está em nós, né? Então, por que não precisa de um profeta hoje? Porque hoje nós temos um livre acesso, o véu foi rasgado. Tá certo? Nós temos contato direto com Ele, viu? Com Ele. Então esse negócio aí, mas só que infelizmente nós ainda vivemos em pleno século 21, em plenos dias atuais, existem pessoas que ainda têm esse costume do Antigo Testamento, antibíblico. Nós acabamos de ver que a lei foi, a lei e os profetas foram até João. Né? Foram até João, depois acabou porque o Espírito Santo está. Então, irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Ah, mas então não tem profecia. Opa, presta atenção, mas dom de profetizar é uma coisa. Deus nos dá uma inspiração, eu vou profetizar. Agora, não compara o de hoje com aquele tempo não, porque o de hoje, Paulo vai dizer, julga a profecia. Se é para julgar a profecia, é porque pode ter falha, viu? Porque tem pessoas que são emocionadas, viu? Tem pessoas que olham uma pessoa triste e já vai profetizar lá, dá umas profetadas. O irmão é casado, aí o irmão fala não, aí o profeta vai dizer, Deus vai preparar. Isso é profecia, irmão? Meu Deus do céu. Então assim, eu creio muito. Deus fala comigo muito, e eu creio tanto, Deus sabe disso, eu creio tanto que Deus não escolhe lugar para falar comigo, irmão. Deus fala comigo em obra, quando eu estou trabalhando aí nas obras, Deus fala comigo, Deus levanta, na rua. Outro dia Deus levantou uma pessoa lá, um vaso inspirado mesmo, estava com meus filhos no meio da rua, começou a profetizar na minha vida lá, e eu falei, é bênção, sabe, é bênção do Senhor, viu? Agora, essa é a função de hoje, né? A gente, ela pode profetizar, eu posso profetizar, porque Deus pode nos dar essa inspiração. Agora, não vem comparar profeta com profeta do não. Profetizar é uma coisa, profeta é outra. Profeta ficou, o último foi João, ficou lá, viu? Ficou lá. Dom de profecia é outra coisa, viu? Então, tudo isso nós precisamos entender, né? E nós estamos acabando a nossa lição, e espero que tenha sido bênção para a vida dos irmãos, né, dos nossos amigos aí que têm nos acompanhado, e é isso, né? Deus levantou Ageu, o profeta Ageu, Zacarias, inspirou o povo se levantou, e quando o povo se reúne, né, na direção de Deus, toda a resistência do mal, irmãos, o abate e retirada. Eles construíram o templo, o rei Dário olhou e viu e não tinha o que fazer. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Então, quando Deus está no negócio, pode levantar quem quiser, pode fazer o que quiser, que ninguém vai conseguir parar a tua vida, os teus projetos, porque Deus é fiel. Amém? Deus abençoe. Vamos aí cumprimentar a cada um dos irmãos, tá certo? Que esteve conosco aí. Olha aí. Isso mesmo. Queria saudar a nossa irmã Dione, a nossa diaconisa Fábia, Claudete Souza. Deus abençoe. A nossa irmã Adriana. Deus abençoe, cunhada. O Guilherme. Deus abençoe.
o pastor Ezequiel Vieira, Oh, glória. a Nádia, Deus abençoe. o Rony Lima, Ô, Rony, um abraço, Rony. Aleluia. a Catarina Totti, Catarina Totti. Ô, bênção. Deus abençoe, abençoe. viu? Aleluia. a nossa mamãe, né? A nossa irmã Camila, Ô, Camila. Vou te a olhar. mamãe do ano. É bênção, viu? Maravilha. Deus é muito bom, né? Tá aí com a bênção. Que Deus continue abençoando, guardando, protegendo você e toda a sua família. Amém. Forte abraço. Alex, o bispo Alex, né? Misericórdia, gente. Ô, irmãos, pelo amor de Deus. Ô, bispo, Deus abençoe, viu? Pastora Forte abraço. Silvana, um Pastora abraço. Silvânia, Deus abençoe essa Saudades. família maravilhosa. Que Deus continue abençoando poderosamente, viu? A Thaís Bernardo de Oliveira, Deus Deus abençoe, abençoe. Thaís. E a nossa irmã Jane, a ganhadora do Eita, brinde hoje. glória a Deus. Olha só, se mamãe acertar semana que vem, outra semana, ela que vai ganhar a Bíblia, viu? Eba. Mas ainda dá pra competir com ela, viu? Dá pra competir com mamãe. Ela ganhou chocolate hoje, mas tem a Bíblia ainda, viu? É bênção para a vida de vocês e para nós também. Verdade. Tá bom? Vamos finalizar, pastor Nádia? Vamos. Então vamos finalizar. Que Deus Queria abençoe. agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco esses minutos, Aleluia. adorando a Deus esse estudo, né? Que seja de bom aproveito e que Deus abençoe a vida de cada um. E um resto de noite abençoado, uma ótima quinta-feira para todos vocês, que Deus possa abençoar, amém? Olha, Deus, ó, construímos o templo, acabou-se, viu? Construímos o templo, é bênção. Que Deus abençoe a vida de todos. Um forte abraço, família Michadai. Forte abraço a todos que participaram conosco nesta noite. Diácono Lancaster. Em nome de Jesus, não tenho palavras. Deus abençoe. Ora para a gente ir embora para casa. Vamos orar. Vamos Senhor orar. Jesus, meu Deus Glória e a meu Deus. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer Nós te louvamos, Senhor. por esse estudo, Senhor, tão maravilhoso bendizemos. de aprendizado para nossas vidas. Glória a Deus. Ó Deus, eu te peço, Senhor, uma bênção especial, Sim, meu Senhor, Pai. para cada um, meu Pai, que está do outro lado nos acompanhando. Glória a Deus. Ó Jesus querido, dá vitória, ajuda. Senhor. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra de todo mal, nos cobre com o teu sangue. Ó Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Sexta-feira, olha, um grande culto, tá bom? Lembrando que nós estamos aí retomando os trabalhos, então, sexta-feira, culto presencial também, viu? Aqueles que quiserem vir cultuar conosco, traga sua máscara. Quando chegar na porta da igreja, tem um obreiro ali para, né, tá fiscalizando, higienizando, e a bênção é grande. Deus abençoe. Forte abraço a todos. Aleluia. Glória.